teleradiografia, ok? É uma radiografia 2D, porque ela tem uma sobreposição de imagem, ok? Então tudo que vocês estudaram com titia Áurea está aqui, ok? Como ele ama ele? Está à vista, né? E aqui? Cabeça da mandíbula. Cabeça da mandíbula. E aqui? Síntese. E aqui? Espinha nasal anterior. Ok, vamos lá. Então aí tem o axis. Isso aí a titia falou. Do apófice coronoide. Aqui nós temos uma leitura muito importante. E depois vamos falar com calma. Como chama isso? E aqui eu tenho o quê? Básico. Só para que vocês sejam. Vou até acender a luz para que... Então, eu tenho básico. Quando eu tenho um ninho e uma linha de 4 anos, 3 anos, o básico vai estar mais para trás. Conforme vai ter o crescimento craniano, o básico vai se tornando mais para adelante. Então aqui nós temos umas medidas teóricas para saber o quanto vai crescer essa criança. Capite? Falando sobre isso, eu preciso de 3 grupos, ok? As 4, seguro. Eu vou ser assim primeiro e depois ser 4, o Chilelê, a máfia colombiana e você, certo? Então vamos ser assim. Depois ponga o nome no grupo, tá bem? Então vamos ser assim. As meninas vão falar sobre crescimento craniano. Todo módulo nós temos seminários. Normalmente os seminários são em viernes. Estou falando com o delegado para isso, mirem para mim. Então é assim. Às vezes vocês falam assim, puta doutor, tivemos uma intercorrência, podemos ser viernes? Ok. Pode, certo? Mas eu preciso saber antes, porque a gente tem um ritual das classes. Calma. Então a máfia vai falar sobre crescimento craniano, ok? Aí Chilelê vai falar sobre crescimento maxilar. Vocês vão falar sobre crescimento mandibular. Maxilar. Como é esse seminário? O seminário vocês vão aqui e apresentar. O crescimento é assim. Tem uma teoria que é assim, tem outra teoria que é assim, tem outra teoria que habla isso. E aí nós falamos prova provada de toda a teoria, para nós aqui, humanos normais, qual será? Como que eu provo as teorias? Como que eu vou provar que a teoria que vocês estudaram não é avaliar, é a prova. Vocês vão ter seus pacientes, certo? Na sua vida. Você vai ter um paciente de 5... Doutores, uma criança hoje em dia de 3 anos sabe mais que você. Em celulares. Entenderam? Eles são mais listos que vocês. Comigo, então, tem esse algo. Então, assim, não podemos subestimar uma criança de 3, 4 anos. Entenderam? Às vezes, uma criança de 3, 4 anos tem uma mordida aberta, eu tenho que resolver o problema. Antigamente, nós esperávamos os 12 anos. Hoje em dia, quanto mais temprano nós atendemos, sucesso garantizado.
excelência de tratamento, tá bem? Aliás, quem é o mais esperto de tudo isso aqui dentro de todos os professores é Roque. Roque foi um dos primeiros dos nossos assistentes de fazer atendimento em dentição descida com aparatos fixos. Tá bem? É só para que vocês sepam e entendam isso. Eu já esperava um pouquinho mais, mas é assim. Então, como vamos provar todas as teorias que os teres vão estudar? Radiografias sobrepostas. Vamos buscar uma criança de 4 anos, 5 anos, saquei uma radiografia inicial, ok? Aí eu passo 6, 8 meses, com tratamento ou sem tratamento, no mesmo sítio, para a tomada de radiografia no mesmo sítio, com o mesmo posicionamento, o mesmo aparato, e nós vamos sobreponer as radiografias. Então tudo isso que vocês vão estudar, nós vamos conseguir provar. Entenderam? Porque tem teorias e teorias. Tem teorias muito antigas, que continuam tendo isso. Vou falar de mandibular, que é o que tem mais choque, tá bem? Vocês aprenderam em pré-grado, seguro? Vocês aprenderam que a mandíbula cresce como? Para arriba e para trás, certo? Se for isso, nós todos temos a cabeça alongada. E vocês, a partir de lunes, quando vocês tiverem seus casos clínicos, Sr. Billy de ortodôncia, vocês vão mirar as panorâmicas, Chilelê mais do que tudo, Colômbia alguma coisa, né? É que vocês são mais colombianos. Vocês vão perceber que a cabeça da mandíbula está assim. Então o crescimento não foi para arriba e para trás. Aqueles pacientes que vocês atendem são pacientes com problema. Então são teorias, entenderam? Então o crescimento mandibular, ele é crescimento arqueal da mandíbula. Eu já estou falando isso, vale para os teres, porque na hora que vamos ter interpretação de cefalometria, nós temos um ponto cefalométrico e nós miramos a altura facial inferior, que é esse ponto X, ok? Tudo isso entre hoje e amanhã, vocês em sábado, vamos ter essa inteligência, essa sabedoria, por que desses pontos. Então aí nós vamos ter o crescimento arqueal da mandíbula e não o crescimento longitudinal da mandíbula. Eventualmente existe esse crescimento também, que foi por alemães, ingleses e americanos. Como é um alemão? É pequeno assim, igual eu? É pequeno e gordito que nem ele. Ele já foi mais gordito, sim. Não. São pessoas mais altas com crescimento dólico facial. Cabeça da mandíbula tem a tendência de ser mais afilada. Ingleses. Americanos oriundos de alemães. Então o estudo foi feito com essas características. Entende? Mas vamos pegar mexicanos, já que estamos falando aqui, mexicanos, América Central e nós outros cucarachas. Crânio intermédio e mandíbula braca. O crescimento é arqueal. Vocês vão tratar de americanos, alemães ou chilenos, brasileiros e colombianos. Entenderam? Então nós temos que ter a nossa característica. Não é porque o americano falou isso que nós temos que mirar. Temos que mirar o que é de nós outros. Por isso desse estudo é muito importante que vocês hagam dúvidas. Quem que é o co-coordenador dessa turma? Você sabe? Não, né? É a doutora Flávia, não é? Eu não falei isso em Lunes? Depois eu falo para você. É assim,
todos os grupos, eu tenho um professor de tutela, para saber todas as classes que foram, porque eu não consigo mirar todo, porque cada grupo tem a sua característica. Ó, vocês todos aqui do zero e ele que hace ortodôncia, percebe? Eu tenho grupos que tem 10 que já hacem ortodôncia e 3 que não hacem ortodôncia. Então tem que se quedar prazeroso para todos, me entenderam? Então às vezes nós ministramos classes mais adelantadas, menos adelantadas, mas para que vocês entendam isso. Depois me inscreva para mim já. Mas eu vou mirar isso hoje. Então, a partir, você já marcou isso, eu nem pulso na... Depois ponga no grupo isso para que ninguém se olvide e tampouco nós outros. Ok? Entenderam isso que eu falei? Então tá. E aqui nós vamos ter o crescimento de base em relação a Doc, já perceberam que nós nem falamos sobre radiografia em português? Nós falamos radiografia de mão e punho. Eles falam radiografia de mano e munheca, ok? O que significa mano e munheca e crânio? O que tem a ver isso com isso? Crescimento do quê? Ósseo do quê? Exemplo clássico, um anano tem a cabeça pequena ou grande? Depende. A cabeça do anano é normal. O problema é o corpo, então dá a impressão que ele tem um cabeçaço, não tem. Às vezes eu uso casco porque eu corro de casco, ok? A minha cabeça é 54 de ninho. A dele é de 58. Tinha que ter um casco desse tamanho. Então, quem tem cabeçaço aqui é você. Então, se você, por infelicidade, seria anano, eu e você, a cabeça seria igual. E vamos cambiar. Pega um jogador de basquete africano, não precisa nem ser americano. A cabeça é grande ou pequena? Normal. Então, a teoria antiga, nós sacávamos radiografia de manho e munheca, para saber o quê? Idade óssea, não era para crescimento craniano. Capite? Hoje em dia, quem hace isso? Quem pede radiografia de mão e munheca? Não sabia. Isso é muito antigo. Hoje em dia, o endócrino, sangue, e vai ser no estúdio de hemácias e tudo isso, para que se tenha a idade de crescimento corpóreo. Nada a ver corpo com crânio. Capite? Então, esse vai ser o primeiro choque que os teres vão ter com algum ortodonteiro. Tem ortodontista, ortodonteiro e quem hace ortodôncia, certo? Então, às vezes ele pede a radiografia de mão e punho e habla um montão de tonteiras. E se você disser a sequência do que está sendo a comparativo, nada a ver. Me entenderam? Muito claro. Vocês que vão falar de maxila, são vocês, né? Está diretamente ligado a isso, tá vendo? Existem algumas coisas que falam de posicionamento de ossos com maxila, mas nada a ver. Vocês vão perceber que a maxila cresce para frente e para baixo. E o crânio como cresce? Cresce assim? Depende. Ele cresce de base o naso, tá bem? No sistema 2D.
e cresce lateral de JR e JC. Vocês vão ter isso em radiografia frontal. Então tem o crescimento transverso e tem o crescimento anteroposterior. Mas o crânio cresce nesse sentido. Quem tem criança de 3 anos aqui? 2 anos? Você já mirou que a cabeça é enorme? Você olha, putz, vai ficar com uma... É isso que está ocorrendo. Com 3, 4 anos, a cabeça tem um desarroio maior em relação ao corpo. E com 4 anos, 5 anos, já começa a ter a normalidade. Quando nasce, o bebê quando nasce, é tudo proporcional. Talvez as mãozinhas, vocês sabem, quando nasce com a mãozinha assim, o que é? Dentista, já vai ser dentista, tacanho. Com as mãozinhas assim já era. Então, é isso. Seguindo aí. Tudo isso Titi falou, eu não vou retornar com isso. Como você falou, médicos, tudo isso, essa classe depois vocês tenham. Tudo que Titi falou, certo? Passou isso em 3 dias. Então são todas as estruturas, para não ser repetitivo. Aí nós temos os artigos. Quem deseja saber um pouco mais, busque os artigos. Todas as... Aqui já começa a ter os... Que ponto que é aqui? Póreo. Frankfurt. Frankfurt, o que significa plano de Frankfurt? Plano da face, mas... Un plano de orientación en la posición del cráneo respecto al suelo. Agora pense como ser humano, tá bem? Vocês caminham de que forma? Vocês caminham assim? Ou caminham assim? Normal. Então nós temos normal. Então o plano de Frankfurt nada mais é a posição normal da cabeça do ser humano. Então é o nosso plano de referência básico. Ok? E aí eu vou ter um outro plano de referência que é o crescimento, que é dinásio básico. Estão entendendo? Então as referências para nós termos uma leitura cefalométrica, ela é plano de Frankfurt e plano de básio násio, porque é a forma que vocês vão nos explicar como tem o crescimento craniano. Não se olvide das sincondroses, certo? Passa pelo crescimento craniano, ok? Em contrapartida, eu vou ter a maxila. Como é o crescimento da maxila? Ela tem que ser paralelo a Frankfurt. Se ela tiver inclinação nesse sentido, o que significa? Se eu tiver uma maxila tendo esse tipo de crescimento, o que significa? Hábito, principalmente respirador oral, não é bucal, oral. Aí, interposições linguais. Se é um ninho e ninha em desarroio, ok. Se é um paciente adulto que tem hábito de dedo, o que significa isso? ¿En qué sentido? Uma pessoa com problema psicológico. É normal você chupar o dedo? Uma criança de 33 anos chupa o dedo? Tem problema psicológico. E vocês vão resolver? Resolvemos ortodonticamente, mas você vai
vai ter problema. Então a pessoa continua chupando o dedo, você vai resolver, mas é um problema psicológico. Então para isso nós temos que ter a sabedoria e a inteligência de, filho, vamos tratar isso, senão você vai ter problema. Mas tem problema. Chupar o chupete com 15 anos. Infelizmente aonde tem isso, então precisa sacar os hábitos. Então tem as variáveis dentro disso. Então a maxila ela tem que estar paralela ao plano de Frankfurt. Eventualmente um paciente que é respirador oral, ou tem uma deficiência, ou tem sinusites, tudo, às vezes a pré-maxila, a Plemaput, maxila, e aqui tem o ponto A, ok? Às vezes eu tenho uma inversão somente disso. E eu tenho uma leitura cefalométrica que vai me dar que ponto que é aqui anterior? Espinha nasal anterior, certo? Então ela na verdade tem que ser paralela. Se ela estiver ligeiramente inclinada e eu tenho um ângulo, eu tenho um ângulo muito aberto, mas não é verdadeiro. Porque a minha pré-maxila está assim, na verdade ela deveria ser assim. Então se tiver uma altura facial de 50, não é verdadeira, porque a pré-maxila que está rotada. Então isso na leitura cefalométrica nós temos que estar atentos a isso. Ok? Você mudou aqui, né? Estava pequenininho. Estava no... Então, linhas e planos de orientação. É isso que eu estava falando. Aqui está em português, mas vocês sabem. Plano de orientação, referência de sobreponer. Docs, todos os casos clínicos que nós tratamos e terminamos, 110%, perfeito, 100%, 80%, 70%, 60%, nós vamos sacar radiografias finais. Vocês estão escutando? Vocês são ortodontistas. Quando nós temos um caso clínico que é extremamente complexo, okay, nós não vamos conseguir 100%. O objetivo de nós outros é 110%. Por quê? Se eu tenho uma mordida aberta, ou tenho uma mordida cerrada, eu tenho que terminar a mordida cerrada, por exemplo, intermédio. Se eu terminar normal, ela vai volver um pouquinho. Se eu tenho uma mordida aberta, eu tenho que cerrar ela um pouquinho mais, porque senão vai volver, sempre volta a 10%. A raça humana não tem como. Pergunte para mim, pode perguntar que eu respondo, não passa nada, eu respondo tudo. Nós estamos entre total. Que se haga el tratamiento, retrocede 10% cuando se termina, si no entendemos. Não, nós terminamos, todo caso clínico nós terminei, está super bacana, excelente. Você termina o que mais? Eu abro 10% porque é uma... Agora, chilelê 10%, senão, pelo amor de Deus. Mas um pouquinho mais, entenderam? Sempre um pouquinho mais. Por exemplo, rirei um premolar, ok? Rirei um premolar. Se eu parar por aqui, o que ele vai ser? Vai volver, porque os ligamentos periodontais vão ser. O que eu tenho que fazer? Uma merdinha a mais, isso chama sobrecorrigir. Fala. Você não precisa nem ser assim, já vai hablando, não passa nada, tá vendo? Yo escuché que algunos ortodoncistas dicen que, como lo que usted dice, que tiene memoria el diente, algo de memoria. Entonces, que en algunos casos hay retenedores que deben durar toda la vida para los pacientes. Não. ¿Cómo es eso? E
há 40 e picos anos eu aprendi assim, certo? Mas a vida cambia. Estamos em 2025. Como que eu vou dar um exemplo clássico. Vocês dormem de anteojos? Dormem? E aí o ortodonteiro habla que tem que dormir com uma barra. Se eu terminar bem, meu caso, não precisa de retenedor. Você tem um time para que estabilize, ok? Tem um time para que se estabilize. Como que você vai saber isso? Um dia, 2 dias que você vai usar isso? Não, um período. Normalmente esse período assim, para falarmos, para vender para o nosso paciente, escutar a palavra? Vender para o meu paciente, quanto tempo que ele vai se quedar com retenedores? Hablamos assim, uma forma tranquila. O mesmo tempo que usou o aparato. Ok? É um tempo de estabilização. Docs, quanto tempo? Vai ser a aula que o Roque vai falar. Girou um dente, tirou os ligamentos periodontais, você pulso no lugar, o que vai passar? O que tem que passar? Destruiu o osso, formou o osso. Agora, destruiu o osso, formou o osso. Formou quanto? Se eu quebro o meu braço, é a minha idade com a dela, eu quebro o meu braço e o seu braço, mesma forma. Aí eu pongo o osso e você põe placa. Qual que vai ser mais rápido? Depende. Porque depende da tua estrutura óssea. Não é porque eu sou mais antigo que vai. Então tudo depende do organismo de cada pessoa. Mas quando você termina seus casos clínicos, caninos inferior, percebeu que eu estou falando de inferior, não estou falando superior. O que nós buscamos primeiro? Arco ideal inferior ou arco ideal superior? Inferior, a mandíbula não. Mas vocês vão perceber que no seu dia a dia os pacientes querem superior, porque é onde está nivelado. Mas o mais importante é a base. A partir do momento que você termina os seus casos clínicos com distâncias intercaninas adequadas, ângulos e torques dos caninos, os incisivos vão se quedar perfeitos. E o superior vai acoplar de acordo com que a base tiver, é a tapa e a caca, ok? Docs, onde tem mais problemas, assim, respondendo a pergunta dele agora de uma forma mais prática, o maior problema é assim, ortodôncia, ou melhor, clínica geral, nós temos ponto de contato ou área de contato? Olha, se você sabe, você acabou de saber daí. Clínica geral, ponto de contato, ok? Ortodontia, área. Entenderam? Se eu tenho, onde tem os maiores problemas de reincidiva inferiores, que é o maior problema, você tem dentes triangulares inferiores, ok? Então, quando tem apinhamentos dentários, pode mirar isso, a partir de lunes, quando vocês tiverem seus casos clínicos normais, você vai mirar e mirem a forma triangular do incisivo inferior. Quando ele é triangular, ele vai ter uma ponto de contato incisal. Então ele é muito pobre de acople dentário. O que nós precisamos fazer? Fazer um strip para que tenha área de contato. Essa área de contato de onde vai ser? Longitudinal. E aí quando eu tenho maior área de contato, os dentes se quedam em espaço. Agora se ficar uma pontinha aqui, um lateral que está vaginado, você pulsa aqui, o outro aqui que vai surgir. Esse é infelizmente tem ortodonteiro que acha isso. Só sempre se assiste. É assim, sim ou sim. Vocês vão pensar um caso clínico. Dente triangular, mesmo que tudo que você tem que fazer já, você não vai esperar terminar para você fazer isso. Vai pensar, antes de fazer a pegada, você reatomiza.
Aqueles dentes estão torcidos porque eles não tiveram desgastes. Mire, um paciente de 12 anos, quanto tempo já está um incisivo na boca daquela pessoa? 6 anos. Já teve desgaste. É muito comum isso em segundos molares. Segundos molares erupciona com quantos anos? 12. Por volta de 12. Aí o paciente aparece na sua consulta com 28 anos. Aquele elemento dentário estava com infroclusão, o paciente com, não importa o que teve. E aí ele teve desgaste aqui, mas aqui não, porque o molar estava aqui. Estão me entendendo isso? Sim. E aí eu hago a verticalização do molar. Vocês sabem que a ortodontia trata de posterior para anterior. Aí eu hago isso. Aí essa cúspide nunca teve desgaste, mas aqui teve. O que vai passar? Abre a mordida, inclina, o paciente começa a ter chasquido durante o tratamento. Então você, sabedor disso, o que você tem que fazer? Você vai pôr um bracte aqui para resolver isso e depois fazer uma restauração aqui? Não. Já teve o desgaste. Então, principalmente nas técnicas de arco reto, nem pensa nisso. E vocês aqui vão pensar nisso. Na técnica de biomecânica. Entenderam? Isso aí são coisas... Respondi? Quando eu verticalizo o dente, tá bem? E se quedou um pouquinho inclinado, não verticalizei adequadamente, o que vai passar depois de 10 anos que eu terminei? Quem tem a culpa? É muito fácil falar para o paciente e não estar usando as contenções. Vocês vão perceber isso na sua vida, porque nós somos humanos. Você vai terminar todos os seus casos 110%? Não. Você vai ter as intercorrências. Vamos ser sabedor do que passa. Eu, por exemplo, eu trato hoje em dia de netos, certo? Então, às vezes vem a mamã vem com o seu Ivo, ou seu neto, e ela fala assim, olha, se você não usar as contenções, mire, eu tive um problema de apiamento, você tem que usar tudo isso. Mentira, né? Eu terminei mal. E normalmente, vocês vão perceber que nós sempre buscamos resolver. Se por acaso teve uma recidiva, você tem que resolver. E aí é muito fácil de você mirar onde estava o problema. Entendeu? Se teve uma recidiva, por isso que nós temos, só um minuto, por isso que nós temos que, se termina o caso clínico, você terminou o caso clínico, não manda o paciente vir daqui 6 meses. Às vezes nós queremos nos livrar do paciente. Não. O paciente vem regular a cada 40 dias, 45 dias. Porque se tiver algum problema, você consegue de imediato resolver. Se você esperar 6 meses, você já está com um problema maior, aí tem que volver a ortodôncia e alguma coisa assim, entendeu? Então, regularmente, depois você vai desmamando as 2 meses, 3 meses, tudo suave. Esse paciente vai ser... E não cobre. Esse paciente vai te trazer infinitos pacientes pro resto da sua vida. Porque ele tem a consideração de você. Deixa só ele te uma pergunta. E aí, agora que ele penteou o cabelo e tudo. Doctor, una vez leí en algún artículo, no recuerdo bien, pero leí de que cuando se hacen movimientos ortodóncicos más agresivos quizás o más pronunciados, a veces para que no haya recidiva, hacen una fibrotomía. Isso aí teve uma época que nós partimos para esse princípio. Assim, a corticostomia cortava, o ex colocava e
Ponía férula aquí para mantener. Sí, era como, no, como que cortaban las fibras, Las fibras circulares. supravelares, sí, las fibras circulares. Circular. No. Periodontista quer nos matar quando falamos isso. Y para extrusiones. É assim, tudo se põe. Em que momento que iria ser isso? Eu tenho um paciente de 40 anos que a vida toda teve um incisivo central inclinado e, por se acaso, um clínico geral pôs uma carilha. O elemento dentário está íntegro, vocês sabem que tudo pode, né? O dentista é complicado. Aí você tem um incisivo central que estava inclinado, ele entra uma prótese, alguma coisa, e manteve lá. E ele pôs uma prótese, aí o dente feio, alguma coisa. Aí, de repente, ele tem uma condição financeira melhor e ele vai na sua consulta. Para você virar esse dente, sangue, suor e lágrima, porque é um dente que praticamente está consolidado. Aí sim vem a possibilidade de você mandar com o periodontista ele quebrar os circundantes, que é o que dá mais sustentação. Aí é um caso Y específico. por ejemplo, la O extrusión, inferior também pode. para hacer una extrusión ortodóntica rápida, en caso de una rehabilitación, de una corona. Nada é rápido. A raça humana não existe coisa rápida. Rápida vai correr de kart, vai correr de carro, Fórmula 1, nada é rápido. Para movimentação dentária tem que ter destruição óssea e formação óssea. E tem os ligamentos que tem que ser respeitados. Então tudo tem que ser dentro do contexto. Se você acelerar o processo, você vai ter problema. Ou reabsorção dentária ou reabsorção óssea. Nada rápido. Por isso, paciência, doutoras TikTok da vida. Doctor, entonces no es recomendable. Não vou te responder porque ele perguntou primeiro. Não é porque você é menina que você não vai falar. Só um minuto. Fala. No, porque solo estaba hablando ahorita que el paciente que recidiva y los el tema. ¿Volvemos a braquear? ¿Volvemos a tomar radiografía lateral? ¿O braqueamos? Não, tem que ser todo o processo. Toda vez que você tem recidiva, empece do zero para você mirar o seu erro. Certo? Quando vocês derivou um paciente com recidiva, do zero. Derivou um paciente que estava no Brasil e foi na sua consulta. Impeça tudo de novo. Precisa sacar todos os brackets? O sea, si usan otras. Palavra mágica. Docs, toda vez que nós sacamos bracket e ponemos bracket, o que passa com a estrutura do esmalte? Deteriora. Ganha. Você não sabe o que o outro ortodonteiro, o outro colocador de bracket e pulso, e às vezes você vai tirar e poner, vai te dar mais problema, porque você que assumiu o caso, entenderam? Então, às vezes, se está bem pegado, não importa se é slot 18, 22, tudo, você tem que resolver. Isso de sacar tudo, ou empezar tudo de novo, a não ser que vocês mirem o bracket e vocês vão ter o conhecimento disso, e é um bracket metade é um pedaço, outro pedaço é grande, né? Então aí você vai tirar, aí você vai sacar. E vocês vão ter essa sabedoria do que fazer. Mas às vezes vem tudo pegado, limpo, tudo. Derivou porque teve algum problema com outro personal, tudo. Assim como vão ter pacientes dos deles que vão derivar para outro lugar. Pensa que vocês são que nós, né, somos isso. Agora sim, pergunte. Con lo que decía mi compañero, entonces sí, no podemos generar movimientos rápidos de dientes, no sería recomendado los mini implantes para mover. O mini implante é mais rápido ou menos rápido? Se supone que es más rápido. Lógico que não. O mini implante ele só é mais sustentável. Eu tenho um ponto de apoio, certo? Eu vou trazer o Dr. Roque para cá. O que vai passar? O mini tornilho tem a tendência de ser mais firme. Mas às vezes eu estou fazendo isso e o mini tornilho também está virando. Não vou pensar que é a 8ª maravilha do mundo, não é isso? Porque depende do quê? Da estrutura do paciente.
De repente, eu vou trair rock e eu pulso o meu mini tornilho inclinado. Eu não pulso ele correto, porque não pulso correto. Aí eu pulso ele assim, o que vai passar? A estrutura óssea é físico, né? Tá vendo? As melhores anclagens, os mini tornilhos são anclagens. As melhores anclagens são mini placas. Grande problema da mini placa, você tem que ter um cirurgiano super, usar mini placas super, que são extremamente caras, ter os mini parafusos para segurar as placas excelentes, e o paciente tem que ter estrutura. Hoje em dia, amanhã e depois, vocês vão ter a leitura cefalométrica de 6 PTV. Tiveram esse? Não. É o sonho de todos nós, e vai ser de vocês também, para não extrair dentes, eu levar os molares para trás. O paciente é assim, eu não hago extrações, mas eu levo todos os elementos para trás. As placas fazem isso. Ok? Excelente. Mas quando nós levamos todos os dentes para trás, o que vai passar? Eu levo o elemento para trás e o que passa? Aí eu tenho que calcular bilateralmente o quanto eu vou ter que não somente levar para trás, mas também reposicionar os dentes. É fácil. Em 4 grupos, lado direito, lado esquerdo, lado inferior esquerdo, lado direito. Hoje em dia nós somos sabedores dessas placas. Quem acompanha a doutora Erti aqui? Erti, que é doutor TikTok. Então, o Erti foi aluno de meu, acho que não, sei não. Erti foi meu aluno de grado, de pós-grado. E ele tem essa sabedoria com as placas, as mini placas. O que passa? O número enorme de pacientes com problemas articulares. Você resolve um problema dentário. Pero genera outro. Vocês têm na sua vida privada pacientes com chasquido? Sim. Vocês têm pacientes que vocês colocaram placa de mordida? Sim. Já colocaram placa? Não, vocês indicaram e colocaram a placa, mandaram. Vocês têm essa experiência? Prótese? Não, prótese não, placa. Placa de bruxismo. Vocês têm isso? Tem na sua consulta? Não. A um não, né? Você tem? Já mandou ele? Você? Eu fui estudar a ortodôncia devido a isso. Porque eu nasci, a minha geração nasceu sendo placas de mordida. Todo paciente que tinha qualquer placa. Eu ganhava muito dinheiro. Muito. Vocês não imaginem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês 3. Vocês sabem como sacar a placa? Você tira a placa? Você indica sacar a placa? Ou o paciente vai usar para o resto da vida? É o mesmo que a pergunta que você me fez sobre retenedores, entenderam? Nos ensinam a colocar a placa, superior ou inferior? Depende. Está aprendendo. Pode ser metade superior e metade inferior. Tudo é mentira. Se você põe superior, você abre muito a mordida, o paciente no primeiro momento melhora-se extraordinariamente, por isso se põe superior primeiro, porque choca mais posterior primeiro, por mais que tenha adaptação anterior. Então, o que hace? Descomprime a cavidade, a cavidade é o que vai passar. Distribui o paciente que tem uma compressão
No outro dia ele quer te amar, quer te beijar. Passa 2 meses e começa a ter problemas de dores musculares em outros lugares, que ele não consegue, o paciente não estudou, e aí ele começa a ter outras dolores. O que você vai fazer? Desgasta, acopla. Aí você melhora aquela musculatura e volta a ter o problema articular. Se é um paciente com a tendência BRAC, que é a maioria dos pacientes classe 2 que tem problemas articulares, o que ele vai fazer? Quebra. Aí você vai fazer outra. Se hace outra, começa a ter os mesmos problemas e isso vira um ciclo. Se você colocar inferior, o que vai passar? Abre mais. Mas ao tiro melhora. Você colocando inferior, o paciente que está com crises de articulação, você põe inferior e no outro dia ele não tem mais nada. Mas aí impeça também ter os mesmos problemas. Mas aí a musculatura cambia, em vez de ter a dor mais mandibular, impeça a ter a dor temporais. E a dor temporal ela é pior porque é uma dor silenciosa e contínua. Então pega essa região anterior e pega essa região aqui mais anterior. Aí o paciente se orbita da articular e vai no neurologista, no médico, nos quintos dos infernos, vai nos outros, toma um montão de remédio, de repente alguém fala, não, você usa a placa? Putz, é teu dentista. Aí vem para você de novo, aí você vai ser... Resumo, infinito. E você não resolve. Portanto, a placa é diagnóstica. Diagnóstica. Diagnosticou. Tem um problema? Põe a placa, tirou a dor, parou a dor, tira. Ortodontia. Ou reabilitação. A placa de mordida é uma vergonha para odontologia. O paciente tem bruxismo. O que é bruxismo? Bruxismo. É normal você ficar rangendo os dentes? Você é psicólogo? Você é psiquiatra? O paciente tem problema. Eu, por exemplo, eu sou um apertador. Quando eu estou nos carros, fico nervoso. Por choque e tudo isso. Apertei naquele momento. Passou. Então tem pessoas que são... Pero de igual forma, la malposición dental, cuando hay Exato. dientes fluidos, también incita a bruxismo. Porque hay interferencia. Então, mas por isso que você tem que reabilitar. Então, aí qual é a função de nós? O ortodontista, principalmente, você vai equilibrar as raízes, tudo isso, e reabilitar, um trabalho de reabilitador. Ou então, problemas, a maioria, 70% são problemas ortodônticos, principalmente de pacientes classe 2 ou com maxila avançada e mandíbula retruída. A mandíbula está para trás, cabeça da mandíbula teve desgaste anterior. Classe 2, desgaste posterior. Vocês vão se quedar altamente treinados para isso. Doctor, ¿y si después de haber tenido ortodoncia te genera, vuelves a la ortodoncia? Não. Se teve ortodôncia, mire que a ortodôncia não foi bem feita. ¿Por qué? Bien hecha. Tem o meia-culpa, certo? Se você continua com uma altura facial inferior diminuída, você resolveu o problema estético, bacaninha, linha mediana, tudo. Mas se continua com uma altura facial diminuída, a cabeça da mandíbula continua com o problema. Que significa que nós não verticalizamos os dentes adequadamente. Aí é a ortodontia, você só nivelou os dentes. Esse é outro problema. Aí você não sabe a cera, então não se meta a cera. O sea que todo tratamiento de ortodoncia debe llevar como que
controles también cefalométricos al iniciar y al terminar el tratamiento. Sim, Cuando pode. termina el tratamiento hay que hacer otra vez otro estudio cefalométrico. Sim, tudo isso, lógico. Vocês vão aprender isso. E às vezes durante o tratamento também é assim. Cosa que muy pocos ortodoncistas hacen. Não, ortodontista hace. Quem não. Docs, é assim, eu sou de uma época que os pacientes não queriam tirar a radiografia anterior. Eu mandava tirar e eu pagava. Eu prefiro eu pagar, já coloco uma mensalidade a mais e já pago e eu hago e pronto. Aqui na escola vocês vão perceber isso. Quando vai sacar, vai tirar os aparatos, ok? Aí habla assim, ó, tem que tirar a radiografia, senão não saca os aparatos. Aí eles vão tirar, certo? Aqui nós hacemos isso porque aqui os pacientes são de renda baixa, mas é uma forma de eu... Aí todos sabem. Retomando lo del brucismo, con el brucismo hay que tener entonces claro el diagnóstico de por qué está el brucismo. O sea, si es algo de oclusal o rehabilitación o algo psicológico. Normalmente o bruxismo está diretamente ligado a problemas psicológicos. Você vai buscar ao fundo falta de dinheiro, um problema de pareja. Personal, tudo isso, aí você vai buscar, que é isso. O sea, que puede existir el caso Hoje em dia a melhor forma para nós... O sea, si llega un paciente, ¿cómo defino si es psicológico, si es algo personal? O sea, voy a verlo sano. Me encanta primero lo dental. Ajá, eso. Ação botulítica. ¿Qué cosa? Toxina. Para relajar el músculo. O sea, paralizar. Pero es que no tiene que ser Vocês vão ter classe disso. Vocês vão ter classe disso. La parte de voto también es algo temporal también. Mas o paciente, se ele... Vamos suponer, tem 3 hipóteses. Primeiro que está com o aparato, ele está tendo bruxismo. Pode. Não tinha nada e depois impressou. Por quê? Às vezes nós estamos com um elemento dentário que não está equilibrado, nós miramos na boca, nós não conseguimos mirar bilateralmente, mas eu miro somente esse lado aqui. Então, para mim está ok. Mas o paciente lá, depois que eu pus o aparato, eu estou isso. Então, o problema é nosso. Então, é momentâneo. E eu tenho outros pacientes com aparatologia que nas movimentações dentárias, ele se incomoda e ele acha esse apertamento. Então, nós confundimos apertamento com bruxismo também, certo? Então, durante essa fase de tratamento, nós temos que ter um controle do que está passando. Para isso que nós temos que fazer. Mirar o paciente, ele vai chamar a atenção, ou os padres, se é uma criança, ou... está rangendo muito, os dentes. Rechinando. À noite, entendeu? Normalmente é o que se mais habla é isso. À noite, ele está, nossa, depois que puxo isso. Então aí você vai ser o quê? Põe o paciente 45 graus no cilhão, carbono, papel articular, e você vai perceber onde está. Normalmente na ortodontia você vai ter um elemento dentário que está dançando samba. É ali que você vai ter que fazer a mecânica adequada para isso. Pero igual a veces el bruxismo está dado por obstrucciones respiratorias o reflujo gastroesofágico. Tem sua conotação, mas o índice é bem pequeno. Então, nesses casos, aí nós temos que ter um acompanhamento médico. Entendeu? Então, percebam que tudo é um ciclo. Não tente você resolver todo o problema. Respondi? ¿Sabe también que he notado yo que hay muchos pacientes que terminan ortodoncia y en la apertura y cierre hay mucha desviación también cuando abren la mandíbula? Então, vocês vão aprender aqui que antes de terminar os casos clínicos, ou no meio dos tratamentos, nós já temos que ter relacionamento adequado. Então, se às vezes você só termina mirando dentes, você não consegue um resultado satisfatório.
Então, vocês vão perceber que logo que iniciamos um caso clínico, se eu tenho uma cabeça da mandíbula estreita e afilada, e do outro lado, você vai ter problema. Quando que você vai falar isso? No final do tratamento ou no início? No início. La línea media, cuando prenden los tratamientos, a veces intentan que la línea media quede, es normal que quede un poco desviada o esa parte de... Deixa eu te falar, eu tenho 2 matrimônios, tá bem? O meu primeiro matrimônio eu descasei, eu me divorciei por causa de minha mulher, minha Sônia, que é mamãe de Gustavo e de Camila, ela e é ortodontista. Ela queria resolver o problema de linha média antes de terminar. Linha média está diretamente proporcional a quando você deixa, você queda os grupos iguais. Quando esse canino está perfeito com outro canino, canino inferior em tríades, a linha média tem que estar correta. Se ela não estiver correta, você vai ter tamanhos de dentes diferentes. Hoje em dia tem carilhas para isso. Na verdade, as carilhas foram desarrolladas para isso, não para se quedar jogador de futebol brasileiro. Vocês miraram o que aconteceu, 4-1. Então, a linha média está diretamente ligada a isso. Linha média depende do posicionamento do molar. Molar superior tem que estar contíguo ao molar desse lado. Se ele estiver assim, você vai ser magia para ser ali, não. O molar tem que estar igual. Molar inferior. Se estiver assim, a linha mediana inferior está torcida, não tem como. Então, linha média, última coisa a ser resolvida. Estou escutando, meninas? Último. A linha média tem que estar proporcional a canino, setor canino, premolar, setor canino e premolar. Tá bem? Docs, quando inventamos de pôr elástico anteriores para acertar a linha média, que passa? Eu usar um elástico lateral ou canino inferior, o que vai passar? Estamos falando de articulação temporomandibular, não vou me abaixar, que senão eu não levanto mais. Estamos falando de placa de mordida, de articulação. Quando eu tenho essa lateralidade, o paciente tem dolor. Você cria um problema. Elásticos anteriores, vocês vão perceber que aqui nós não usamos never. Todos os elásticos têm que ser usados em setorial. Quem ajusta a linha média é elemento dentário, não é movimento ósseo. Vocês vão falar de crescimento. Você consegue fazer isso com a mandíbula, com a maxila? Não tem lógica. É assim, Docs. Se acorda do que eu falei em Nunes, vocês, nós vamos atender dos casos complexos para os casos fáceis. A técnica de arco reto, tá bem? Vocês já escutaram isso, creio que vocês já se fazem isso tudo. A técnica de arco reto, ela está diretamente proporcional a ter arcos pré-contornados, pré-fabricados, certo? Esse arco, o que ele vai ser? Você coloca o arco, ele vai ser esse movimento pendular anterior, tá bem? Quando eu hablo que vai projetar, nem sempre, porque o alambre vai copiar o bracket, então ele vai ser movimento nesse sentido. No inferior também, ele vai ser nesse sentido e nesse sentido. Nivela de pré-molares para adelante. Escutaram? De pré-molares para adelante. Sistema Invisalign funciona de pré-molares para adelante.
checklist. Talvez vocês vão ter classe disso tudo. Quando eu necessito verticalizar molares para caber isso, um tratamento que era sencillo se torna complexo. E claro, só vocês vão ter isso tranquilamente. Então a técnica de arco reto pré-contornado foi feita para a normalidade da raça humana. Nós somos anormais? Não, nós somos normais. O que significa normal? Que é a classe de cefalometria. Eu tenho maxila e mandíbula bem posicionada, através da leitura cefalométrica que eu estou haciendo, e eu tenho problemas dentários. Arco reto. Quando eu puedo fazer esse movimento, miren, arco reto. Está comprimido, e isso vale para a lateral e vale para o outro lado. Entenderam? Arco reto, lógico. Facilitador. Mas quando eu tenho maxila, mandíbula bem e maxila avançada, o que eu hago? Vocês vão aprender aqui a ser isso, ok? Mas no arco reto o que hace? Saca premolares. Saca premolares. Resolve. É mecânico? É. O que passa daqui 5 anos? Aí vem na tua pergunta. Abre espaço, porque toda vez que sacamos premolares, qual é o largo de um premolar? 0,7. Tá. Vamos falar assim, 1,5 centímetros. Metade disso, 0,7 de cada. É muito, doutores. Então, toda vez que nós sacamos elementos dentários, nós vamos correr o risco de envolver espaço. Quando eu saco um elemento dentário, eu sou o canino, ele é o segundo pré e você é o primeiro pré. Você sacou, ok? Ligamentos periodontais circundantes entre eu e você. Bye bye. Entre ele também. Aí eu canino, tenho que me quedar próximo a ele. Tem ligamentos entre nós? Não. O que vai ter? O osso. O osso é estável? Eu vou ter mordida, certo? Seja inferior ou superior. O que eu vou ter? Meio ligamentos periodontais. Entre nós, se eu não terminar bem, com paralelismo adequado, sobrecarga adequada, vai abrir espaço. Então, vocês na sua clínica, a partir de lunes, vocês vão perceber pacientes que sacaram premolares, vocês vão perceber que tem espaço. En esa, yo no conocía no sé nada, pero en esa técnica el correcto siempre hace extracción. A maioria sim. Esa es la que O índice de extração é em torno de 60% a 70%. É muito. Tem 10 dedos, sacamos um, não passa nada. Tem 32 dentes, sacamos 4. Terceiros molares e mais 2 superiores, né? Então nós temos que buscar não extrair. Não sermos mutiladores. Ok? Perceberam como vocês estão atentos? Isso é muito bacana. Essas inquietudes que vocês têm é bacana porque significa que o grupo é... Somos bacana. Então, plano de referência. Que ponto que é aqui? Orbital. Plano de cabeça. Docs, aqui nós não usamos cianásio. Por quê? Por quê? Porque la temperatura no es diferencial entre facial y cambio eso simplemente de normalidad, ¿no? Claro, não, claro. Docs, vocês já foram no centro de radiologia, no laboratório de radiologia? Então, a partir de
Mirem de onde vocês vão indicar seus pacientes. Vocês vão no laboratório mirar como é o panorâmico, tudo isso. A radiografia, a teleradiografia, ela tem um dispositivo, se chama cefalostato, que põe dentro do... Desculpa, virou manequim. E aí tem um posicionamento de glabela, então é um aparato que vai poner, tem luzes, não é laser, tá vendo? É luz roja, tá vendo? Que vai ter, a cabeça não pode estar assim, ela vai estar com a cabeça correta e vai ter uma linha de Frankfurt. Só que o Frankfurt que é tragos, com altura mais ou menos aqui. Então o próprio aparato já põe em posicionamento. Então a radiografia é sacada no plano de Frankfurt. Se for a CIA, a cabeça estaria assim. Ponga a cabeça um pouquinho assim para trás. E passou com a mandíbula. Foi para trás. Nós somos dentistas. Vocês sabem o que é a sua oclusão, certo? E o paciente? Imagina um paciente que é classe 2. Quando ele põe assim, ele fica super classe 2. Aí você extrai 4 premolares. Docs, até 1982, sabe? Quem tinha nascido em 82? Eu e Rock. 82 você já tinha 100 anos. Eu estava assistindo Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, e até 82 tinha um cefalostato que punha CIA. Entendeu? Punha como norma CIA, não Frankfurt. Estão entendendo o que eu estou falando? Tinha aparatos que não teriam esse cefalostato atual. O cefalostato era de CIA nave. Então, todo paciente era classe 2. Então, hoje em dia não. Hoje em dia, primeiro que agora é tudo digital, esses aparatos que eu estou falando de 82 tinham 1,54 m para receber a imagem. 1 metro, hoje em dia é aqui, do lado. A imagem já sai ao tiro. O tamanho da cabeça do paciente é igualito ao que vocês vão ter. Entenderam? O tamanho é 1 por 1. Vocês vão mirar aqui, ó. Tem uma escala, tá vendo aqui? Quando vocês forem mirar as radiografias que vocês vão mirar, vocês pegam uma régua e vão mirar se 1 centímetro a 1 centímetro. Significa que aquele aparato está calibrado. Se for 0,9, ele está diminuindo a cabeça do paciente. Se for 1,2, 1,1, medidas lineares são para a cirurgia ortognática ou eventualmente medidas abertas. Então isso pode trazer transtornos na hora de fazer a cirurgia, entendeu? Mas isso é assunto para depois. Então, outro plano de referência aqui. Vazio nasal, perceba, eu tenho duas linhas cranianas para mirar o que eu tenho na maxila. Que ângulo que é esse? Alguém de vocês já estudou Ricketts? Quem que estudou Ricketts? Que me falou? Cefalometria de Ricketts. Aí nós temos deflexão craniana. Tá vendo? Então, o que significa deflexão craniana? O posicionamento dos olhos. Quanto maior a deflexão craniana, mais os olhos estão para trás. Quanto menor a deflexão craniana, os olhos estão mais para frente. O que significa isso? Se eu tenho uma deflexão craniana, os olhos para trás e o paciente é tropudo, se eu tenho uma deflexão craniana diminuída e ele tropudo,
é aceitável. Estou entendendo? Isso no perfil do paciente. Se eu tenho uma deflexão craniana aumentada, os olhos para trás e a maxila protruída, é muito. Então, esses detalhes são tudo componentes que vocês vão aprender essa semana e mais 3 módulos aí para adelante. A titia falou como faz esse plano? Eu não mandei. Põe a régua e a costa em 2 pontos. Ok? Às vezes a mandíbula tem seus detalhes, porque o paciente às vezes mastiga mais de um lado de outro, tudo isso. Então, plano mandibular. Além do plano mandibular, eu tenho o plano facial. De onde a onde? Ginásio até a porção mais anterior, tá bem? Docs, aqui nós temos uma pequena confusão, então, por favor, entendam isso. Plano facial é onde nós temos a porção mais anterior. Põe a régua, encostou, é lá. Entenderam? Nem sempre o nosso paciente está bonitinho, assim, lindinho. Às vezes está reto. Às vezes está muito. Depende. Então, é o posicionamento PO. Aqui eu vou ter o que está escrito aqui? O que significa eixo? É eixo facial. Eixo facial vai ser o ponto do cruze até essas 2 medidas. Ó, dessa do plano mandibular, prolongamento do plano mandibular com o plano facial. Vai ter um ponto virtual. Capite? Hoje dia, amanhã, tudo. Eu estou dando uma geral e depois vocês vão ser isso passo a passo. Então aqui é o eixo facial. O que significa eixo facial? Vocês que vão falar de crescimento arqueal da mandíbula, é o quanto a minha mandíbula vai ter crescimento. O eixo facial normal da raça humana é 90 graus. Mais ou menos 3. 91 pode. 89 pode. 88 pode, mas já não é. Então, se medimos por detrás, certo? Mais para trás, qual a tendência do paciente? Mais alongado, mais mandíbula mais reta, mais braquicefálico. Calma que isso. Vamos. PTV. Vocês conhecem isso? Olha, eu televisão. Conhece? Não, tá bom. Só tá lisinho. Cada dia é uma cor. Tem roxo, amarelo, às vezes ela vem com essa cor. Claro. Sempre lavou com água de cílios. Camaleão. Ela é a nossa colaboradora na clínica que acha tudo e um pouco mais. Obrigado. Ai, que O que medo. você fez aqui? A Fernanda nos colabora com todos os materiais que tivemos na clínica, tudo. E eu creio que eles vão fazer um vídeo lá, vão dar uma volta lá. Aí, acho que o rock recomendo vai ser. Nossa. Vai ser da parte da tarde. Não, eles vão, acho que na hora que eu termino aqui, logo mais 11 ou 11h30. Tá bom. Tchau, Brasil. Tchau. Ela fala. Imagina uma pessoa muito louca.
vocês vão mirar, tem dia que ela vem com o cabelo de um. Muito louco, entendi. Aqui tem a linha plano PTB. O que significa PTB? É uma linha perpendicular a Frankfurt. É uma linha super mega blaster importante para eu saber o posicionamento perfeito do meu primeiro molar. Quanto maior essa distância, significa que meus dentes estão mais levantados. Quanto menor essa distância, o paciente tem a tendência de classe 3, maxilar. Então é uma medida que nós vamos falar muito. Ponto X, vocês disseram, né? Sim. Então o ponto X é um ponto geométrico que confunde com o quê? Na prática, qual seria? Desculpa. Na prática, o que seria? Onde vocês dão anestesia e pitério? Como chama aquela estrutura? Espícula. Onde sai o ramo do nervo mandibular? Dentário inferior. É bem naquele ponto que nós temos o ponto X, tá vendo? Resumindo, então, achando essa geometria aqui, nós vamos achar o ponto X, que ele é o meu ponto de fulcro de crescimento arqueal da mandíbula. A mandíbula tem seu crescimento nesse sentido, tá vendo? Eles vão ser uma super classe desse, um super seminário desse. Então é um ponto geométrico que vai me favorecer a eu ter altura facial inferior. Que ponto que é aqui? X. Aqui. E aqui. XPM, que confunde com PO. Vou repetir. PO com PM é muito próximo. Ok? Tem o ponto A e o ponto B. A doutora Áurea falou sobre o ponto B. Sim. O ponto B é onde tem a maior curvatura. Complicadíssimo. Pensem sempre no mais gorducho, mais avantajado. Quando você estuda a porção mais anterior, PM, tá bem? Nem pense em PO. Ele confunde, porque a diferença é 1 milímetro. E 1 milímetro não vai passar nada na sua vida, entenderam? Nem para vocês chilenos. Então, pense nisso. XPM. E aqui nós vamos ter a altura facial inferior. Docs, quem acha prótese total aqui? Eu não. As minhas são as próteses totais que eu já fiz na minha vida, tudo uma merda. Vocês que estão fazendo prótese total, como vocês conseguem ser a medida com cera? Imprime o paciente, manda para o laboratório, certo? O paciente vem com o rolete de cera. O que vocês acham? Você põe a compasso de Willis, não é isso? Pelo compasso você vai dar isso. Ele que tem a cara mais alongada e a dele. Os dois sem dentes. Os dois banguelos. Sabe o que é banguelo? Não. Banguelo é a endodontia. Na hora que você vai ser a proporção divina, você quer dar os dois com tipologias faciais diferentes, você deixa igual. Então, são aqueles pacientes que o paciente tem altura facial, deveria ter altura facial aumentada, e você diminuiu. Aí o que passa? Você tem que desgastar um montão de dentes. Quando vem a prótese, você tem que desgastar um montão de dentes, porque o paciente morde, a prótese fica linda. Ou então você põe no braquifacial, no braquicefálico,
Passa um certo tempo, o paciente lastima, porque está pressionando muito. Então, na verdade, nós temos um grande erro na odontologia. Qual é esse? Articulador. Por quê? O articulador, quem hace os movimentos? Con el articulador va justo con la medida del paciente del maxilar, da mandíbula. Então, Sem quando nós ponemos no articulador, quem hace os movimentos? A mandíbula ou a cabeça? Entendeu? Tampoco, entonces. Tem lógica. Então, semi-ajustado, isso é tudo. Então, vocês vão passar, está envolvendo uma moda na ortodontia de colocar em articuladores os pacientes, tá bem? Aguardem que vocês vão ter, nesses próximos 2 anos, vai vir a moda de colocar os pacientes em articuladores. Nem entre nisso, porque é tonteira. Senão vocês vão ter que todos os pacientes ponerem em articulador, aí você vai perceber que todos os problemas são... No articulador, todos os problemas se tornam maxilares. E aí você acaba tendo que extrair pré-molar, de todos os pacientes que extraem pré-molar. Essa moda bacana de vocês, chilenos, tem o doutor... Isso foi mal, né? Esqueci o nome dele. Ele tem uma teoria, eu já me acordo do nome dele, ele tem uma teoria de todos os pacientes têm que pôr no articulador. Então, nossa, quase falei. Vou lembrar. E aí vocês depois leiam, porque é importante vocês terem essa noção, porque tem coisas que são bacanas, mas não pode ser todos os pacientes, principalmente pacientes com retrusão mandibular, aí é bacana. Mas nem todos os pacientes você tem que pôr no articulador. Então, na prótese total, quando você coloca no articulador, você não respeita a tipologia facial. Você vai assendo pelo formato da cara. Outro problema sério na prótese, onde que você indica para o laboratório poner o primeiro molar? Como que você acha? Você põe a linha mediana, certo? Marca a linha de sorriso e seja o que Deus quiser. Certo? Você marca molar. Se você tiver rolete de cera, manda sacar uma teleradiografia, você vai ter os 6 PTV e você vai saber efetivamente onde que você vai colocar o molar. Aí aquele paciente vem com uma mordida perfeita. Nós temos aqui no Brasil, na reabilitação lá na Santa Casa, eles fazem esse tipo de trabalho. Tudo com põe rolete de cera. O transtorno é o paciente com rolete de cera e no laboratório, no laboratório de prótese a ser isso. Mas os trabalhos se querem excepcionais. Corpo da mandíbula. Eu vou ter um ângulo aqui, ó. Esse ângulo, prolongamento, eu vou saber a anatomia da mandíbula. Eixo do ramo. Também isso tudo são análise óssea. Docs, plano estético. O que é normal na raça humana? O lábio inferior está ligeiramente mais protruído que o superior, tá bem? Podemos falar isso hoje em dia? Não, porque as meninas resolvem poner lábio.
Então, assim, esse plano estético é só para te orientar, não abre para os pacientes. Paciente homem não passa nada, mas mulheres vocês têm que tomar um pouco de cuidado, tá vendo? Porque tem pacientes e pacientes. Mas a linha estética é uma linha estética para te dar opção, principalmente quando nós vamos extrair dentes ou não extrair dentes. Ela é a sua referência para ter o posicionamento do lábio em relação à face inferior. Nós tratamos face superior e face inferior. Proporção divina, vocês estudaram isso em grado? Proporção divina. Em canto de olho, a canto de boca, a ala do nariz aumentou. Isso é proporção divina, bilateral. E aí nós temos linhas dos olhos, que vai estar a boca e o nariz e o mentão. Então, nós falamos sobre isso, mas para vocês darem uma estudada. Plano oclusal. Plano oclusal, docs. Vou até acender a luz. Plano oclusal. Ortodontia. Primeiro elemento dentário molar, primeiro molar, com o primeiro elemento dentário anterior. Vou repetir. Relação de primeiros molares com o primeiro elemento dentário que tiver na frente. Dentição mista. Primeiro molar com dente descido. Ah, meu paciente não tem primeiro molar. Segundo molar com o primeiro elemento dentário anterior. Não é molar incisivo. Entenderam? Vocês às vezes na literatura vão mirar molar incisivo. Molar incisivo tem a curva de Spee, curva de Wilson, curva de Monson, que eu acabei falando sobre isso. Então, isso é para prótese. Raça humana, ortodontia, primeiro elemento dentário com o primeiro elemento anterior. Então nós vamos ter a linha, esses pontos. Doc, só para que vocês entendam aqui, fica muito claro. Se eu tiver uma mordida aberta, paciente com a mordida aberta, o meu plano oclusal que vai definir como eu vou tratar esse paciente. Se eu vou fazer intrusão posterior para cerrar a mordida, ou eu vou cerrar pela parte anterior. Foi claro? Então, quando eu tenho uma mordida aberta, eu tenho que saber, eu vou cerrar o paciente pelo anterior. Se eu cerrar pelo anterior, ele vai se quedar no máscara. Sorriso gengival, tudo isso. Então, muitas vezes eu tenho que fazer movimentos intrusivos posterior para cerrar a mordida. Vale para classe 3 também. Tem um paciente em classe 3 e mordida aberta. Eu vou compensar sem fazer cirurgia. O paciente é tudo bacana, tudo sem problema articular. Eu saco premolares, mas eu cerro intruindo dentes posteriores. A referência aí é o primeiro molar inferior com o segundo. ¿Sí? É o primeiro com o primeiro elemento dentário anterior. Lo que lo digo las propias y las Sí, la variación y si no está el primer molar, el segundo que molar. Eu só não abri a referência para ele. Me escute um minuto, me escute. Um minuto, ó, mire. A referência desse plano oclusal está em relação a Xi. Então, pode anotar isso, porque vão falar 100 milhões de vezes. Plano oclusal, arriba de Xi, problemas posteriores. Plano oclusal a nível de Xi, ou abaixo de Xi, problemas anteriores. Repetindo. Problemas. Então, repetindo. Plano oclusal, arriba de Xi, problemas posteriores. Lo repitió. Arriba de Chi, problemas anteriores y problemas posteriores. Não. Arriba, posterior. Abajo de Chi, problemas anteriores. Mire, olhe para mim aqui, olhe para mim. Problemas
plano oclusal arriba de Xi, eu vou ter que fazer movimentos posteriores. Não sei qual vai ser. Quando o plano oclusal estiver a nível de Xi ou abaixo de Xi, problema anterior. Claríssimo? Sim. E quando está bem? E quando está bem, Aí arco reto, arco reto. ¿Cómo sabemos que está bien? não, aí tem outros componentes. Né? Aí não é só o plano oclusal. Násio básio. Plano cruzar arriba de Chi, abajo de Chi, problema anterior. Plano cruzar arriba de Chi, problema anterior. Sí, arriba de Chi, problemas Posteriores. posteriores. Tá? Problemas anteriores. Porque às vezes ele está a nível de Xi também, ok? A nível para baixo é problema anterior. Eu tenho aqui o plano násio básio, que vão ter duas medidas, tá bem? Que depois você que vai falar isso, né? Vou começar. Vai começar. Eu vou ter Frankfurt, ok? E vou ter básio násio. Ó, tem essa linha, ok? Eu vou ter franco. Eu vou ter básio násio. Eu vou ter essa medida e vou ter essa medida. Para saber o quanto a minha maxila está para adelante ou para trás. Entenderam? Então eu tenho básio násio ponto A e eu tenho para confirmar Frankfurt com násio ponto A. São dois ângulos que vão me dar a segurança de como está a minha maxila, se ela está para adelante ou para trás. Isso que tio Roque e Érico vão falar um montão amanhã. Acho que mais o Érico, né? Vai falar amanhã. Centro do crânio. O que é? Básio násio com eixo facial. Centro do crânio. Centro da face. Frankfurt com eixo facial. Nem sempre coincide. Quem vai falar de crescimento craniano vai me falar sobre isso. Não se olvide, escrevam isso. Então tem diferença de centro da face com centro do crânio. Nesse caso aqui, como o paciente é tudo normal, está tudo coincidindo. Mas se tem um paciente mais alongado ou mais curto, os pontos são diferentes. O centro da face vai me orientar o quanto a um pode crescer ou quanto já cresceu esse crânio. E o centro do crânio vai me dar a distância transversa, principalmente nos casos com atresia maxilar, tá bem? Eu só estou falando coisas mais para adelante, mas para que vocês entendam por que tem esses pontos. Se desenha os elementos dentários com o template. Vocês tiveram o template? Sim. A Márcia, né? Isso. Os dentes são desenhados, entenderam? Não pode ser sem aqueles desenhos. Para nós termos o posicionamento do incisivo. Tipes. Posicionamento correto do incisivo central superior está paralelo ao eixo facial.
nós buscamos terminar nossos casos clínicos em facial paralelo incisivo. Está escutando? Não tem recidiva. Se terminar ou assim, você vai ter problema. Então, portanto, quem é o responsável pelo ângulo interincisal? O superior ou o inferior? Quem é o responsável pelo ângulo interincisal? O incisivo superior ou inferior? Malandrinha, você é brasileira? Hein? Palavra mágica? Depende. Não, não é. Se o incisivo central tem que se quedar paralelo ao eixo facial, o inferior que vai a ser o movimento. Entenderam? Por isso, mais uma vez, primeira base. Temos que buscar a primeira base. O inferior vai estar diretamente ligado à sínfise. Quanto mais ancha a sínfise, mais eu puedo avançar meu incisivo. Quanto mais delgadita, menos inclinação do meu incisivo. Estou sendo claro? Não. Quantos pacientes que você já tiveram na sua vida clínica? Mas dá. Pacientes que têm retração gengival, pós-ortodôncia. Retrações gengivais severas.